Olá, bem-vindos a mais um vídeo de análise de séries temporais e decomposição pelo modelo clássico. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver como obter os índices sazonais pelo modelo aditivo. Eu suponho que vocês já assistiram o vídeo 8 de análise de séries temporais que apresenta os conceitos necessários para a gente entender como obter os índices sazonais. Nós vamos trabalhar com aquela nossa série de gastos mensais com publicidade, uma série que tem 216 períodos, meses, totalizando então 18 anos. E para esta série, nós já calculamos, já obtivemos os modelos matemáticos, né, para a tendência. E nós vamos ter que encontrar agora as componentes, o índice sazonal pelo modelo aditivo. Também calculamos aqui ao lado as médias móveis centradas, que são necessárias para a gente obter os índices sazonais. Não se esqueçam que, para obter o índice sazonal do modelo aditivo, nós temos que, para obter o índice, nós temos que pegar o valor da série e subtrair a média móvel centrada para cada período específico. Por que isso? Porque a média móvel, como vocês podem observar aqui no gráfico, está aqui em vermelho, ela dá uma indicação da tendência da série no longo prazo e também da eventual presença de ciclos. Então, como pelo modelo clássico os valores da série são uma composição de tendência, ciclo, sazonalidade regular, para a gente obter a sazonal, a gente basta pegar o valor da série e subtrair a média móvel. Porque também a média móvel ela amortiza o efeito das componentes irregulares. Muito bem, como é que nós vamos fazer isso? Vocês vejam aqui que nós temos as médias móveis calculadas e temos um monte de outras medidas aqui que nós calculamos quando fizemos as previsões pelos modelos de equação e os erros calculados, né? Havíamos chegado à conclusão que o melhor modelo de tendência era o modelo potência. Eu vou calcular os índices aqui ao lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essas colunas todas aqui. Até aqui o ajuste exponencial, essas colunas vão ser ocultadas. Como é que a gente faz isso? Vem aqui em Formatar, Ocultar e Reexibir, Ocultar colunas. Elas desaparecem da apresentação, mas permanecem lá para a gente ver. Certo? Nós vamos precisar delas. Então, o que eu vou apresentar aqui? Vou criar aqui uma coluna Índice Sazonal Aditivo. Certo? Lembre-se que como a gente trabalha com médias móveis centradas, nós não temos medidas para todos os períodos da série. Os 6 primeiros e os 6 últimos períodos da série, nós não temos valores de médias móveis. Então, como é que nós vamos calcular aqui nesse caso? Nós vamos calcular o índice sazonal fazendo igual o valor do gasto em julho de 1998, né, subtraindo o valor da primeira média móvel, que é correspondente a julho de 98. Então, a gente tem que fazer essa operação. Por que subtração? Porque é modelo aditivo. Então, a gente vai pegar o valor da série e subtrair o valor da média móvel centrada. Sempre lembrando que estamos usando o método da razão para a média móvel. E agora, a gente arrasta isso até o último mês em que nós temos valores disponíveis, até a linha 211. Reparem que alguns dos valores deram positivos e alguns dos valores deram negativos, indicando, né, flutuação ao longo do ano. Bom, esses índices nos dizem pouca coisa, porque a gente precisa agora, pessoal, precisamos lembrar que, como nós estamos trabalhando com 18 18 anos, perdão, nós, na realidade, teríamos representantes 18 janeiros, 18 fevereiros, 18 marços e assim por diante. Na realidade, nós trabalhamos com 17 por causa da sistemática das médias móveis centradas. Nós então perdemos um mês de janeiro, perdemos um mês de fevereiro, um mês de março e assim por diante. Mesmo assim, nós precisamos ter representantes para cada um dos meses. Nós precisamos ter um índice para depois usar na recomposição, um que represente todos os meses de janeiro. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós começamos aqui indicando, por exemplo, os meses. Janeiro, se eu puxar aqui para baixo, o Excel automaticamente já vai preencher os meses que eu preciso. E o que eu vou calcular? Se vocês se lembram no vídeo anterior, lá dos conceitos,
No modelo aditivo, nós calculamos as médias dos índices. Certo? Nós vamos calcular as médias dos índices. Certo? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou ter que fazer uma outra operação aqui. Vou inserir aqui na coluna BC, eu vou inserir os meses da série, para que a gente possa identificar apropriadamente os índices de cada mês para poder fazer os cálculos. Então, o conteúdo da célula BC eu vou fazer igual ao da célula A1. Então, eu tenho um mês aqui e vou arrastar, então, todos os meses até o final, até a célula, até a linha 217. Ele colocou aqui num formato que não é de data. Vocês estão vendo? Esse aqui é o número correspondente, seria o número correspondente a janeiro de 1998 na terminologia interna do Excel. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e vou pedir para ele para trocar o formato. De geral, eu vou trocar para um formato de data. Ou eu posso pedir um formato, mais formatos de número. Vou explicar para vocês por quê. Então, vamos pedir um formato de data e não vou trabalhar com isso aqui. Eu vou procurar o formato, o apropriado seria um formato personalizado. Eu tenho aqui essa possibilidade de personalização. Por exemplo, eu poderia colocar os meses e os dias, os anos com 2 algarismos, mas eu não quero fazer isso. Eu vou colocar com 4 algarismos, porque nós vamos ultrapassar, né, o ano 2000. Então, o formato dessa nossa série ficará, então, apropriado. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Apropriado é o que a gente usou originalmente lá para a série, né, dos dados janeiro de 98 até dezembro de 2015. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou ter que trabalhar com os valores das médias dos índices. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função média. A função média. E agora eu preciso colocar o primeiro valor de janeiro disponível. Muito cuidado com a primeira fórmula. Se eu fizer essa primeira fórmula corretamente, o processo depois é só arrastar para baixo. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa primeira. Por isso que eu coloquei aqui os meses ao lado. O primeiro mês disponível de janeiro, primeiro índice, é de janeiro de 1999. Então, a gente coloca ali a célula BD14. Mas agora, nós precisamos pular. Pular para incluir o próximo janeiro disponível, que é janeiro de 2000. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o ponto e vírgula. Então, todas as células entre BD14 e a próxima, que nós vamos pegar aqui, BD26, elas não são consideradas na média. O Excel pula todas elas. Se você colocar 2 pontos, ele vai considerar todas elas. Não é isso que a gente quer. Então, agora nós vamos pular mais um pouquinho. Janeiro de 2001, ponto e vírgula. Janeiro de 2002, ponto e vírgula. Janeiro de 2003, ponto e vírgula. Janeiro de 2004. Janeiro de 2005. Janeiro de 2006. Janeiro de 2007. Janeiro de 2008. Janeiro de 2009. Janeiro de 2010. Janeiro de 2011. Janeiro de 2012. Janeiro de 2013. Janeiro de 2014 e o último janeiro disponível, janeiro de 2015. Vejam lá a fórmula, vamos voltar lá para cima, aqui está a fórmula completa. Reparem que somente os meses de janeiro fazem parte da fórmula da média, então nós não vamos ter problema nenhum, vamos poder fazer o cálculo corretamente. Então, a média do mês de janeiro é um valor negativo. Nós temos uma queda de menos 5,33 mil reais nos gastos com publicidade em relação à média mensal no mês de janeiro. Se bem que esse aqui não é o valor final, vai ter que ser ajustado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos arrastar a fórmula para baixo. Vejam, por exemplo, se vocês arrastarem fevereiro, somente os valores de meses de fevereiro vão fazer parte da série. Está tudo correto.
Então, se a fórmula foi feita em janeiro foi feita corretamente, nós temos os valores apropriados colocados nos outros meses. Vamos arrastar agora até o mês de julho. Aqui nós precisamos parar para olhar uma coisa. Vejam essa fórmula aqui do mês de julho. Observem que ela não leva em conta o primeiro mês de julho disponível, que é o mês de julho de 1998. E se vocês olharem aqui, ela considera a célula BD212. Se a gente for lá para baixo, vai ver que não há nada na célula BD212, porque a última média móvel disponível era na linha 211. Então, não há valor de índice sazonal para julho de 2015. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma pequena correção. Nós temos que eliminar essa célula aqui, ela não deve fazer parte, e a gente deve acrescentar a célula de julho de 1998. Com isso, nós continuamos tendo 17 índices para fazer o cálculo da média, mas agora apenas células que contêm valores de índices sazonais. Não tem nenhuma célula com valores vazios e não tem nenhuma célula que foi desconsiderada. Então, com isso, nós chegamos ao resultado até dezembro. E agora, pessoal, esses índices calculados, nós precisamos verificar se eles estão de acordo com as suposições. Nós temos que calcular a soma deles. Isso é feito através da função soma. A gente simplesmente agora junta todas essas células aqui, da BF2 até a BF13, e verifica se a soma deu zero. Não deu. Se a soma dos índices desse zero, então nós teríamos todo o resultado pronto, mas não é isso que acontece. Existe um excesso, a soma ultrapassa zero, e isso não pode acontecer. Então nós temos que fazer uma correção. Como é que vamos fazer essa correção? Nós vamos ter que calcular o que a gente chama de excesso. Esse excesso vai ser calculado de maneira a gente depois subtrair esse excesso de cada índice mensal. Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar o valor da soma e dividir pela sazonalidade da série. Nesse caso aqui, como é uma série mensal, a gente divide por 12. Se fosse uma série trimestral, dividiríamos por 4. Mas como é série mensal, a gente divide por 12. Esse valor aqui, então, é o excesso que vai ser removido de cada um dos índices, para que a soma dê igual a zero. Então, agora, nós vamos colocar os índices sazonais aditivos corrigidos. Esses é que vão ser os índices que nós vamos usar daqui por diante. Então, como é que a gente faz? A gente pega esse índice aqui, original, e subtrai o excesso. Bom, eu quero que todos os índices, a subtração seja feita com um valor calculado ali. Então, eu transformo essa célula BF15 em referência absoluta. Eu coloco $1 na frente do BF e $1 na frente do 15. Com isso pronto, o índice calculado, eu posso agora arrastar até o final. Então, tem os índices corrigidos. Eu posso calcular a soma, de novo, para ver se os resultados estão de acordo. Observe que a soma deu zero, que era exatamente o que nós queríamos. Com isso, conseguimos corrigir os índices sazonais de maneira que a soma fique zero, ou seja, que a sazonalidade não exceda o ano, não fique com valores passando para o ano seguinte. O problema agora, pessoal, é interpretar esses índices. O que eles querem dizer? Esses índices aqui é que vão ser depois usados na recomposição da série e para eventual previsão, se for escolhido o modelo aditivo. Bom, observe aqui o seguinte. Os valores, você tem vários meses com valores negativos e vários meses com valores positivos. Os primeiros 6 meses do ano, os valores dos índices são negativos e os últimos são positivos. Isso significa que nos primeiros meses do ano, tradicionalmente, todo ano, ocorre uma queda nos gastos com publicidade em relação à média mensal. Essa queda é mais acentuada no mês de março, que é uma queda de R$12 mil em relação à média mensal dos gastos com publicidade. E a
nos últimos meses do ano, de julho em diante, ocorre um aumento dos gastos com publicidade em relação à média mensal, sendo o valor máximo encontrado no mês de dezembro, em que ocorre um aumento de R$ 10.000 em relação à média mensal de gasto com publicidade. Com isso, então, pessoal, nós temos a indicação de influência de sazonalidade na série, porque os valores se distanciam de zero, indicando que, dependendo da época do ano, os gastos com publicidade sistematicamente aumentam ou reduzem. Nesse caso aqui, identificamos que eles reduzem no primeiro semestre do ano e aumentam no segundo semestre do ano. Tem a queda mais acentuada no mês de março e tem um aumento mais acentuado no mês de dezembro. Certo? Aqui em junho, julho, você tem a época em que os índices estão mais próximos de zero. Teoricamente, então, tem a menor influência de sazonalidade nesses índices aqui. Eles estão mais próximos. Quanto mais próximos de zero os índices são, mais próximos os valores são da média mensal de gasto com publicidade. Certo? Então, se tiverem dúvida, vejam o texto que existe na minha página, existe no Moodle, para que vocês vejam como é que esses cálculos são feitos. Certo? E até o próximo vídeo. Obrigado.